Nesse vídeo de hoje você vai entender tudo o que você precisa saber para ter um intercâmbio de sucesso nos Estados Unidos, seja ele na high school, na escola de ensino médio ou na universidade. São quase 10 anos de experiência que eu vou estar compartilhando com você nesse vídeo de hoje. Antes da gente começar o passo a passo, literalmente do zero, se você não conhece nada, ou até mesmo se você já conhece alguma coisa sobre intercâmbio, até o teu sucesso nos Estados Unidos, ou o sucesso do teu filho ou da tua filha, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu sou ex-atleta universitário de futebol. Eu joguei na Florida Gulf Coast University, que é uma liga de NCAA Divisão 1, que é a melhor liga esportiva universitária dos Estados Unidos. Eu me formei em Business Management e também tenho uma pós-graduação em liderança educacional. Eu não somente fui jogador de Divisão 1 aqui nos Estados Unidos, tendo o prêmio de 3 vezes o melhor goleiro e 3 vezes na seleção da minha conferência aqui na Flórida, mas também eu fui assistente técnico da própria universidade onde eu me formei. Então eu tenho não somente a experiência como estudante atleta, mas eu também tenho uma experiência como treinador, e nos últimos 6 anos eu tenho a experiência de ajudar estudantes e atletas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, a conseguir bolsas esportivas e acadêmicas em high schools e universidades. E já foram mais de 200 estudantes que nós conseguimos ajudar diretamente a conseguir uma oportunidade de bolsa em high school ou universidade nos Estados Unidos, e milhares de estudantes que assistem e aprendem com os nossos conteúdos nas mídias sociais. E no dia de hoje, eu quero te passar tudo que você precisa saber, literalmente toda a minha experiência, das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, para que você não erre como eu errei e eu vi outras pessoas errarem. Eu quero passar toda a minha experiência para que você tenha literalmente o conhecimento necessário para ter um intercâmbio de sucesso. E eu gosto de ser bem didático e dividir esse processo em 3 coisas. A primeira dela é o esporte. Se você joga algum esporte, se você pratica algum esporte, é muito importante, porque os Estados Unidos dá essas bolsas, dá essas oportunidades para atletas. Não é à toa que os Estados Unidos é sempre o primeiro ou o segundo colocado no quadro de medalhas olímpicos. É que eles investem bastante no esporte. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte acadêmica. O seu nível de inglês, as suas notas, o curso que você quer fazer. Se você está vendo esse vídeo pensando em uma universidade, ou se você também está pensando em uma high school, e tem o projeto de entrar numa universidade. E o terceiro pilar, que também é muito importante, é a questão financeira, a questão do investimento que a sua família, ou você, pai ou mãe, vai estar fazendo na vida do seu filho ou na sua filha para vir para os Estados Unidos. Antes da gente falar desses 3 pilares do intercâmbio, é muito importante falar quais são os benefícios e realmente quais são os problemas que o Brasil enfrenta para que tenha tantos pais, tantas famílias, tantos estudantes interessados nesse projeto de intercâmbio nos Estados Unidos. Eu acho que o maior problema, principalmente falando do lado atlético, é que no Brasil é quase impossível nós conciliarmos o esporte e a educação, independentemente do esporte que você pratique, seja ele vôlei, basquete, natação. E eu vou falar um pouco da minha história. Eu joguei futebol, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e eu joguei a minha base no futebol quando eu era adolescente no esporte. E eu estudava numa escola que era muito puxada para a questão do vestibular, do Enem. E era quase impossível, se não impossível, conciliar um com o outro. Era o clube brigando com a escola brigando com o clube, e muito difícil fazer essa conciliação. E nós sabemos que realmente é muito difícil, independentemente do esporte, que um atleta se torne profissional. Mas, ao mesmo tempo, o futebol ou qualquer outro esporte é muito importante para o atleta, porque é o que ele ama ou o que ela ama de fazer. E tem muitos benefícios, como a disciplina, o foco, o trabalho em equipe, a resiliência. E eu digo como atleta que se eu não tivesse a experiência que eu tive no futebol, tanto no Brasil, tanto aqui universitário, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, esse problema vem à tona muito nas famílias brasileiras. Como é que eu vou dando suporte do meu filho continuar no esporte, mas ele não consegue estudar? Eu quero que ele estude, mas o esporte é importante. É onde entra os Estados Unidos, para unir essas duas coisas em alto nível. E como eu falei, não é à toa que os Estados Unidos é o maior país em esportes, no quadro de medalhas das Olimpíadas, e ao mesmo tempo, ele é um dos maiores economias do mundo, se não a maior economia do mundo, junto com a China. Então, como é que pode um país ser melhor nessas duas coisas? Por conta da cultura do país, que é uma coisa que nós não temos no Brasil. Quando estamos falando de atletas, aqui nos Estados Unidos tem um termo muito famoso, entre os estudantes e os atletas, que é Student Athlete, que significa estudante-atleta, onde existe a junção do esporte e da educação. E a visão das instituições americanas
não somente universidades, não somente high school, mas as duas, tanto as escolas de ensino médio, né, que são chamadas high schools, quanto as universidades, é uma visão muito holística. Por exemplo, para você entrar no Brasil em uma universidade, ou até mesmo ser admitido em uma high school, uma escola de ensino médio conceituada no Brasil, muitas vezes você tem que fazer um concurso, né? Quase o Enem, por exemplo. É um dia que você tem que fazer aquela prova que vai garantir você entrar ou não numa universidade. Tem algumas escolas militares ou colégio de aplicação no Brasil que uma prova, um dia no ano, é o que vai dar ou não a resposta, né? O resultado de você entrar naquela escola ou não. Se você ficou doente, ficou com a virose, não conseguiu fazer a prova, só no ano que vem. E nos Estados Unidos, o país tem uma visão muito holística da educação, para que ele aceite um estudante numa high school ou em uma universidade, ele não vai olhar somente a parte acadêmica de um teste, ele vai olhar as suas notas do ensino médio inteira, eles vão olhar a sua parte acadêmica, quem você é como pessoa, a sua família, se você é uma pessoa de caráter, tem algumas escolas que são religiosas, católicas, evangélicas, e isso conta na parte da aceitação daquele estudante naquela escola. Então, uma visão muito mais holística das coisas. E sim, o estudo, o ensino aqui nos Estados Unidos, ele é muito caro. Ainda mais quando estamos falando algo que está baseado em dólares e não em reais. Mas é aí onde entra o nosso trabalho da GV Esportes, que é auxiliar esses estudantes e essas famílias a conseguirem oportunidades nos Estados Unidos. E que país melhor de você ter o seu filho, a sua filha, ou você ter a oportunidade de estar estudando num país de primeiro mundo, um país onde você tem uma das melhores educações do mundo, você tem uma infraestrutura fora de série, um país seguro, onde você vai ter a capacidade de se formar numa high school, no ensino médio, e depois migrar para uma universidade, ter um diploma internacional, ter um diploma numa universidade americana, ter a capacidade de fazer network, conhecer pessoas do mundo inteiro. Eu tive o privilégio de morar e jogar no meu time da faculdade com atletas e estudantes de inúmeros países. Eu perdi já as contas. Japão, Venezuela, Austrália, Alemanha, enfim, todos os países que vocês puderem imaginar. E tive a capacidade de desenvolver o meu espanhol também. Então hoje eu falo português, inglês e espanhol. Onde no mundo você teria essa oportunidade? E se você gostar do país e se dedicar no seu esporte, você pode se tornar profissional. Inclusive, a base dos Estados Unidos aqui, ela é o esporte universitário. Não é à toa que eles têm os drafts. E se você não sabe o que é draft, só dá uma pesquisada no Google para entender um pouco mais. Esse não é o foco desse vídeo. Mas o draft nada mais é do que os times profissionais das ligas, seja ela de futebol, futebol americano, basquete, ela seleciona os melhores jogadores universitários para jogar naquela liga profissional. Então, se você, no pior dos cenários, se você não foi jogador profissional, que é muito difícil, independentemente do esporte, você tem um diploma numa universidade americana, você tem a capacidade de seguir carreira nos Estados Unidos. Todo estudante internacional, quando ele se forma, ele ganha um visto temporário de trabalho, que depois pode ser estendido para um visto permanente. Então, no pior dos cenários, você não foi profissional, você tem a capacidade de seguir sua carreira nos Estados Unidos. O que foi que eu fiz? Hoje eu sou casado, hoje eu tenho minha família aqui nos Estados Unidos, hoje eu trabalho com a GV Sports, eu sou diretor de goleiro num clube local, eu trabalho junto no mercado de tecnologia também. Então eu tive um futuro que, se eu permanecesse no Brasil, jamais eu teria essa oportunidade. E tudo foi através de uma bolsa esportiva, de uma oportunidade de estar nos Estados Unidos estudando e jogando em um nível, uma estrutura de faculdade que times profissionais no Brasil não têm. E você pode acompanhar outros vídeos, outros vlogs que eu tenho aqui no canal, que mostram um pouco da estrutura dos Estados Unidos. É realmente de primeiro mundo. E às vezes é muito difícil, você que nunca teve contato com esse tipo de conceito de estudante atleta, de estudar nos Estados Unidos, numa universidade, numa high school, de entender isso. Então eu recomendo você dar uma olhada aqui nos meus vídeos, nos meus vlogs, para entender um pouco da estrutura das universidades. E não somente você, conhecer pessoas de outros países, mas também visitar outros países. Pra você ter uma ideia, eu morei com um estudante da Costa Rica durante dois anos, e eu visitei a Costa Rica 2 vezes. Então eu tive a capacidade de explorar coisas que eu nem imaginava que seriam possível antes de fazer o intercâmbio e me formar aqui nos Estados Unidos. Mas isso também não é só para você que pensa em ter uma universidade, mas se você quiser passar 6 meses, 1 ano numa high school, numa escola de ensino médio, isso também é possível. E eu diria que dos piores dos cenários, se você chegar aqui, não conseguir ser profissional, se formar nos Estados Unidos, não conseguir continuar nos Estados Unidos, que tem várias possibilidades de vistos e opções, você volta para o Brasil com inglês fluente, com um repertório cultural fora de série que você jamais teria no Brasil, com um diploma universitário. Você vai ter uma capacidade de desenvolver a sua carreira e seu futuro no Brasil dessa maneira do que se você tivesse ficado lá. Então essa é a beleza do intercâmbio. É que até mesmo se você não conseguir o teu objetivo principal, aquilo que vem depois disso é muito bom. É algo que realmente é muito enriquecedor. Mas vamos
tá voltando agora um pouco para falar mais tecnicamente, né, dos pilares que eu coloquei. Didaticamente, eu gosto muito desses 3 pilares, e é quando eu gosto de falar para os alunos, para os familiares, e que eles possam entender que nesse processo, se você tiver essas 3 coisas bem elaboradas, a sua chance de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, ela é muito alta. E esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, é pegar o perfil da família, o perfil do atleta e levar para uma high school, uma escola de ensino médio ou uma universidade e desenvolver uma bolsa, uma oportunidade que seja viável para a família. E você deve estar se perguntando, Gustavo, isso aí realmente é muito bom para ser verdade. Eu acho muito difícil, mas é isso, por isso que a gente está aqui. Para vocês terem uma ideia, existe mais de 1 milhão. Se você precisar no Google aí, na data que eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui, são cerca de 1.500.000 estudantes internacionais nos Estados Unidos. É muita gente. Então, esse mercado, ele é 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O número, né, de estudantes internacionais que gira a economia nos Estados Unidos chega perto de 40 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é maior que várias indústrias de tecnologia nos Estados Unidos. Ou seja, existe investimento sendo alocado em estudantes internacionais em esportes aqui nos Estados Unidos. Agora, Gustavo, eu entendi, né, que essa experiência, o mercado realmente é viável, tem várias bolsas disponíveis, eu moro num país que eu não tenho preocupação de sair na rua, de ser assaltado, entre outras coisas. Mas explica pra gente esse passo. Vamos lá, a questão do esporte. É importante você ter um vídeo de melhores momentos. Seja você jogue vôlei, basquete, futebol, você ter natação, você ter seu tempo ali registrado, entre outros esportes. É importante você ter um portfólio que fale ali da sua experiência naquele esporte. Na questão do high school, da escola de ensino médio, existe uma flexibilidade maior. A gente trabalha com escolas que até mesmo se você não tem um vídeo e você quer vir para uma high school, a gente consegue fazer com que isso aconteça. Mas ter um vídeo, ele é importante, ele ajuda bastante. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é da parte acadêmica. Se você está vindo para cá para ir para uma high school, é importante que você tenha um nível mínimo de inglês. Então, existem vários testes, por exemplo, com Duolingo, o TOEFL, mas geralmente as high schools, elas pedem uma entrevista com o diretor da high school para medir o teu nível de inglês. Então, é importante que você tenha um nível de inglês mínimo. E quanto mais novo você for, menor é o nível de inglês que eles requerem dos estudantes. Por exemplo, se você está no 8º ano, para você entrar numa high school, o nível de inglês que você precisa diferentemente se você está no 3º ano, vai ser diferente. Você não precisa de um inglês tão desenvolvido se você estiver no 8º, no 9º ano, do que você precisa se você estiver no 3º ano, por exemplo. Embora ainda assim existam escolas de high school que eles têm um programa para desenvolver o teu inglês. Talvez esteja no 2º, no 3º ano do ensino médio, queira vir fazer uma high school e você não tenha esse inglês perfeito. A gente sim trabalha com escolas que permitem que esses estudantes desenvolvam o inglês no período da escola nos Estados Unidos, o que é que a gente chama de ESL, English Second Language. É como se tivesse um reforço de inglês dentro daquela escola. Então, no final do dia, o nível de inglês é importante, sim, ele é importante. Mas, mesmo se você não tiver esse inglês, tem opções para que você desenvolva ele durante o período da escola. E daí as universidades vão pedir o que eles chamam do TOEFL ou Duolingo, que são testes de proficiência, para que você entre naquela universidade, que você atinja a nota mínima, né, para que você entre naquela universidade. Geralmente, quando você vem para uma high school e você faz 1 ou 2 anos de high school, essas universidades elas isentam esse teste. Então, você não precisa fazer um teste de proficiência, visto que você está 1, 2, 3 anos numa high school nos Estados Unidos. E a segunda parte, da parte acadêmica, né, dentro desse pilar acadêmico, é as suas notas, tanto do ensino médio, tanto de uma prova aqui nos Estados Unidos, o Enem americano, que é conhecido como o SAT, ou uma prova alternativa, o ACT. O SAT e o ACT, você só tem que se preocupar se você estiver indo para uma universidade. Se você não está indo para uma universidade, você não precisa se preocupar com isso. Somente é o teu nível de inglês, juntamente com tuas notas do ensino médio, que a gente levantando esse perfil, como eu falei no início, de maneira holística, a escola consegue analisar se você consegue ou não uma bolsa. E o terceiro ponto é a parte financeira. Dentro da parte financeira, é onde a gente vai trabalhar, que é a questão de conseguir uma bolsa. E vou ser bem transparente, claro, esse é um vídeo introdutório, talvez se você esteja assistindo, entendendo pela primeira vez como funciona o intercâmbio esportivo e acadêmico. Eu acho que você acha que aprendeu várias coisas até aqui. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu quero te pedir que você deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para outra pessoa, porque é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdo como esse. E dentro da parte financeira, eu vou dividir em 2 pontos. O primeiro é o ponto da high school e depois é o ponto da universidade. Questão financeira da high school. Na maioria das vezes, se você entrar no site, as high schools aqui nos Estados Unidos, né, com todos os valores,
quando eu estou falando dos valores aqui, ele inclui a alimentação, ele inclui a moradia, ele inclui o seguro-saúde, que às vezes é feito por fora, mas não é um valor tão relevante, né, quanto da moradia e da alimentação. É o valor do treino, é o valor das viagens, é os valores dos uniformes, é os valores das aulas em si. Tudo isso, quando eu estou falando a questão de valor, não é somente o valor da escola em si, mas o valor da experiência total. Tudo, alimentação, moradia, tudo que o estudante vai precisar, salvo seus gastos pessoais. Claro, aí, sabonete, shampoo, essas coisas, ou coisas do tipo roupa que o estudante for comprar. Então, quando eu estiver me referindo a valores dentro desse vídeo, dentro desse pilar aqui da parte financeira, do investimento, que acho que vocês perceberam tudo que eu falei até aqui, isso de fato é um investimento no futuro do filho de vocês. E eu lembro que meu pai lá atrás investiu em mim. Eu não tive uma bolsa 100% vindo para os Estados Unidos. Uma bolsa 100% ela é muito difícil. Mas eu vejo o resultado de hoje. Hoje eu tenho uma família nos Estados Unidos. Hoje eu tenho a minha residência permanente nos Estados Unidos. Hoje eu tenho vários negócios que eu estou envolvido. Eu trabalho com esporte, eu trabalho com o que eu amo. Eu vivo num país de primeiro mundo, onde eu não tenho que me preocupar com questão de segurança. É um país que eu tenho acesso às coisas que eu jamais teria no Brasil na minha idade. E, enfim, então é algo que realmente é um privilégio e é um investimento. E dentro desse investimento, as high schools, geralmente falando, em valores totais, sem bolsas, elas giram em torno de 40, 60, 70, algumas chegam até 80 mil dólares por ano. Mas quando você coloca numa média, entre 40 ali a 60 mil dólares por ano é o valor de uma high school total, entendeu? Então todos os valores sem bolsa nenhuma. O nosso trabalho é levantar o perfil do atleta, é pegar o vídeo dele, né, o background dele, o resumê dele, né, o currículo dele como atleta. Se ele não tiver um vídeo, a gente tenta trabalhar em cima, mas se ele tiver um vídeo é importante. Por isso você que está assistindo, pai, mãe, atleta, se você não tem um vídeo jogando, é importante você começar a gravar esse material. A gente vai pegar isso, a gente vai pegar as tuas notas da escola, o teu nível de inglês, junto com como você é como pessoa. O que é importante para você? Você tem valores cristãos, você tem valores católicos, você quer uma escola que foca na área da tecnologia, você tem algum interesse nesse tipo de coisa. Então a gente vai trabalhar o teu perfil atlético, acadêmico e de interesses e vai levantar um perfil para que a gente consiga essas bolsas. Gustavo, o que é que você tem visto hoje em dia em questão de valores? Qual é uma média? Claro que eu vou falar aqui uma média de high school, mas isso aqui, cada caso é um caso. O nosso trabalho é ajudar a família a chegar num orçamento que seja viável para eles e a gente consiga uma bolsa dentro daquilo ali. Mas o que a gente tem visto hoje em dia de ser uma média das escolas que custam 50, 60 mil dólares por ano, incluindo alimentação, moradia, seguro-saúde, tudo isso, é que ficam numa faixa entre 15 a 25 mil dólares por ano. Tem algumas escolas que são muito boas, que talvez pode ser mais do que isso, mas você tem uma experiência muito melhor. Talvez se você for um atleta realmente fora de série, que você tem um potencial para chegar no profissional, você joga numa base, talvez a gente consiga menos dos 15 mil dólares. Mas geralmente essa é uma média. Se você calcular aí entre 7 a 15 mil reais por mês, vamos colocar assim, baseado no dólar de hoje. Então, mas assim, isso inclui alimentação, moradia, inclui tudo que o estudante precisa para ter uma experiência aqui nos Estados Unidos. Então, sim, de fato, esse valor que eu estou falando entre 15 a 25 mil dólares ou 7 a 15 mil reais por mês, ele inclui tudo. Dessas escolas que custam, né, 50, 60, 70 mil dólares. E você pode estar se perguntando, mas Gustavo, é possível ter uma bolsa de 100% numa high school? É muito difícil. Por quê? Porque existe uma competição muito grande de vir para os Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, são 1.500.000 estudantes internacionais nos Estados Unidos. E as escolas têm limite de vagas. Elas têm limite no dormitório delas. Então é uma questão de oferta e demanda. Mas o excelente, a parte boa da GV Esportes, do nosso trabalho de quase uma década nos Estados Unidos, é que eu não somente joguei no nível muito alto universitário e fui também treinador, eu moro nos Estados Unidos e estou regularmente visitando high schools e universidades para desenvolver relacionamentos e ajudar as famílias a obterem as melhores bolsas. Inclusive, todas as escolas que a gente trabalha, a gente passa por um período de avaliação e todas elas são escolas que têm avaliação A no NIT. NIT é um site de avaliação aqui nos Estados Unidos, das high schools, e todas as escolas que nós trabalhamos são escolas A, ou seja, são escolas muito boas academicamente, escolas que têm uma vertente muito forte na parte do esporte e podem proporcionar ao estudante uma experiência
boa para que ele se desenvolva como atleta, como estudante, como pessoa. É muito importante porque tem muitas escolas por aí, tem muitas outras pessoas que fazem esse trabalho que não são transparentes. E até como eu gravei em um outro vídeo explicando que o nosso processo é, quando a gente fala com a família, ou a gente vai indicar uma escola que nós já tivemos alunos já lá, nós vamos indicar uma escola que nós já visitamos aquelas escolas, ou nós vamos indicar alguma escola que nós temos uma parceria com o treinador, com os diretores muito próxima. Todas as vezes, antes de tomar a decisão da escola, nossos alunos vão fazer uma reunião com treinadores, com diretores, para passar para a família o máximo de informação possível e ser assertivo na escolha daquela escola. É muito importante. Isso é um projeto de vida. E a entrada, né, numa escola aqui nos Estados Unidos, seja uma universidade ou um high school, eu ainda vou falar sobre a questão universitária, mas eu acho muito importante focar na parte da high school, porque até, né, eu falando de universidade, é uma transição. Então, se seu filho, sua filha, você está vindo para uma high school, é importante que você entenda essa transição para a universidade. Então, as entradas nas escolas, né, e universidades aqui nos Estados Unidos, elas são em agosto ou janeiro. O ano letivo se inicia em agosto. Então, um projeto ideal para a gente trabalhar é no mínimo aí entre 3 a 6 meses, no mínimo. Então, nessa data que eu estou gravando esse vídeo hoje, eu já estou trabalhando com dezenas de estudantes para agosto de 2025. Então, tem um planejamento aí. Então, assim, também começa a trabalhar. Eu tenho atletas que chegaram em minha semana passada que querem ir em janeiro. A gente está em outubro e querem ir em janeiro. É possível? Sim, é possível. Mas a gente recomenda aí pelo menos 6 meses de preparação para que você possa ingressar, né, e fazer tudo de maneira tranquila, questão de documento, questão de vistos, e a gente passa tudo, a gente faz todo esse processo para vocês. Então, assim, vocês não precisam se preocupar com nada, porque, como eu falei, isso aqui pra gente é um projeto de vida, é algo que não somente eu vivi, não é que me contaram, eu vivi esse projeto, e fiz também para familiares, minha irmã, eu fiz todo o processo dela. Então, até mesmo para os meus próprios pais, eles tinham perguntas, eles tinham questionamentos. Então, eu imagino que você, pai, você, mãe, tem vários questionamentos, várias dúvidas também. Então, a gente está aqui para esclarecer todas elas e fazer com que a decisão do intercâmbio seja uma decisão assertiva em questão de localidade, em questão de nível de escola, em questão de como funciona o esporte, em questão de como funciona o dormitório, como funciona a alimentação. A gente quer passar tudo para vocês, para que vocês possam ter tranquilidade e o filho ou a filha, ou você, estudante, você tenha uma experiência realmente que vai transformar a sua vida. Em questão universitária, como é que funciona a migração, né, de uma high school para uma universidade e valores de universidade? Sim, de fato, a high school ela é um pouco mais cara do que a universidade, mas também você aumenta exponencialmente a condição de conseguir uma bolsa em uma universidade. Como eu falei em vídeos anteriores, a high school nos Estados Unidos ela é feita para que você entre numa universidade. E a high school no Brasil, escola de ensino médio, é feita para que você entre no Enem. Então, para você ter ideia, tem algumas high schools nos Estados Unidos que nem aceitam estudantes no terceiro ano do ensino médio. Eles querem estudantes mais novos para que eles possam preparar eles para entrar numa high school. Então, se você tem a condição e tem a possibilidade de vir durante o ensino médio, venha durante o ensino médio fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Quanto mais cedo, melhor, porque mais você vai ter mais tempo de preparação para entrar numa universidade e mais chance de bolsas numa universidade. E sim, de fato, uma universidade, na maioria das vezes, vai ser mais barata do que a high school. Por quê, Gustavo? Porque na high school você não consegue trabalhar, enquanto que na universidade, você como estudante internacional, você consegue trabalhar. Maneiras que você pode economizar, por exemplo, tem vários estudantes que eles são RAs, que é Resident Assistant. Eles conseguem estudar, trabalhar, jogar e eles no seu trabalho, basicamente, como se fosse um síndico do dormitório. Então, eles não pagam pelo dormitório, ainda assim ganham pelo aquele trabalho. Então, tem várias oportunidades, não somente essa, mas outras oportunidades na questão universitária. Então, sim, de fato, a universidade ela é mais barata, tem mais opções de bolsas, mas para que você consiga essa bolsa e consiga entrar nessa universidade, de fato, se você veio para um high school, isso é mais fácil. Mas se não, também se você já passou a sua idade do high school e quer vir direto para a universidade, isso é possível. E a gente recomenda, independente do esporte, na universidade, sim, você precisa de um vídeo de melhores momentos. Não é uma opção como na high school. A high school você tem uma opção de não ter um vídeo de melhores momentos. Mas o esporte universitário ele é muito de alto nível. Então você precisa de um vídeo de melhores momentos. E a gente tem opções. Se você já terminou o seu ensino médio e você não tem um vídeo, a gente trabalha com Bridge Programs, que é ali um semestre que você pode vir para os Estados Unidos, passar um tempo somente treinando, ou treinando e estudando, e aí poder desenvolver um material para entrar numa universidade. Esses são chamados Bridge Programs ou Postgrad Years, né, ou Postgrad Experience, onde mesmo que você já terminou a high school, você pode entrar numa high school e fazer como se fosse um quinto ano de high school, né? Que nos Estados Unidos a high school começa no nono ano. Nono, primeiro, segundo e terceiro. E você pode fazer aí um quinto ano extra. Então existe essa possibilidade. E eu diria que uma média de universidade que a gente tem visto hoje
é entre 10 a 17 mil dólares por ano que você consegue, né, uma bolsa para estudar, para jogar, para trabalhar, envolvendo tudo, alimentação, moradia, seguro-saúde, entre 10 a 15 mil, 10 a 17 mil dólares por ano. Pode ser um pouco mais, de novo, pode ser um pouco menos. Eu já trabalhei com atletas que tiveram bolsa 100% na universidade. É mais fácil disso acontecer. Mas também tive atletas que queriam ir para a universidade muito boa e pagaram bem mais do que isso. Então isso é uma média. De novo, a gente precisa levantar um perfil do estudante para ver se isso é viável. Mas de qualquer maneira, sim, existe um investimento por trás para que tudo isso, né, que eu falei aqui, todos esses benefícios venham acontecer e se tornem uma realidade. Isso precisa de um investimento ser feito. Se você chegou até aqui e se interessou por esse tipo de conteúdo e quer saber mais, eu quero te convidar a marcar uma reunião com a GV Esportes comigo mesmo. Meu WhatsApp está aqui embaixo e também está aqui um formulário que você pode colocar mais das suas informações. Preencha esse formulário e se fez sentido para você, me chama lá no WhatsApp que eu quero continuar essa conversa com você.